Deixa eu convidar você para levantar uma das suas mãos e fazer essa declaração de fé junto comigo. Diga assim: o meu coração está preparado com uma terra fértil para receber a semente da palavra. E eu não sairei desse lugar do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Amém? Amém. Eu estou aproveitando hoje, que é o último domingo do ano. A gente está para essa semana, no meio da semana a gente tem o nosso culto da virada, culto de ano novo, que eu tenho certeza vai ser muito legal, vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Mas eu já queria começar, já aproveitando esse clima de ano novo, essa expectativa de ano novo, para a gente começar a dar uma prévia, para você ter um entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós para 2025. Primeira coisa que a gente precisa entender e saber é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aí é uma revelação profunda. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós somos, como cada igreja deveria ser, uma igreja peculiar. Nós não somos mais um do mesmo. Nós temos uma chamada, nós temos uma missão, nós temos uma característica. A Nova é uma igreja que foi chamada por Deus para trazer a visão, a restauração da visão, do entendimento do genuíno evangelho, que é o evangelho da graça, que é a palavra da fé. Nós não estamos aqui para pregar qualquer coisa. Eu sei que tem muita gente que tem essa mentalidade, não, é tudo igual. Então a pessoa pensa assim: por que eu vou lá para Nova, lá na Barra, se eu moro aqui no Recreio, se eu moro em São Conrado, se eu moro no Leblon, se eu moro na Tijuca, e tem uma igreja aqui do lado da minha casa? Ela pensa, é tudo a mesma coisa. Então tanto faz ir na igreja do lado da casa dela, como andar mais 20, 30 ou 40 quilômetros, para ela dar no mesmo, então é mais fácil ir aqui do lado. E não é exatamente assim que a banda toca. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas se você procura um lugar para crescer e amadurecer, não é qualquer lugar que te serve, não é verdade? Quantos aqui, quando pensam, seu filho começa a chegar na idade escolar, você bota ele em qualquer escola, ou você para, pensa, escolhe, vê uma série de critérios, uma série de valores para você escolher aquela escola para o seu filho? Não é verdade? Você não bota assim porque está do lado da sua casa, você vai lá e matricula o seu filho ali. Você pesa uma série de coisas, você pesa uma série de valores, você analisa uma série de coisas. Então você sabe, se aquela escola está do lado da sua casa é uma escola que advoga, que prega satanismo, você vai botar o seu filho ali? Você pode dizer assim: olha, tem os melhores professores de português, matemática, geografia do mundo, estão ali, são funcionários daquela escola, mas como ela advoga uma linha satanista, então eu prefiro andar 10 quilômetros com meu filho para botar ele numa escola que advogue o cristianismo. Não vou botar ele ali naquele lugar. Então eu estou dando assim um exemplo até bem radical, para você entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente, em 2025, vai colocar uma ênfase muito grande em relação a quem nós somos como igreja, por que nós existimos, a que viemos, por que estamos nesse mundo, por que existe, por que nós queremos não somente ter uma igreja na Barra da Tijuca. Por que a gente tem uma igreja lá em Porto Velho? Tão longe, né? Você sair daqui para ir a Porto Velho equivale quase que a uma viagem internacional. Você sai daqui para fazer uma viagem de horas e horas de avião, vai para o aeroporto, acorda mais cedo e pega avião, pega táxi, pega Uber, vai para o aeroporto, depois pega um avião que vai até Belo Horizonte, ou vai até São Paulo, para depois ir até Porto Velho. Não é uma viagenzinha qualquer.
Mas por que a gente abre uma igreja em Porto Velho? Por que a gente tem uma igreja em Brasília? Por que tem uma igreja em Joinville? Por que tem uma igreja em Atlanta? Por que a gente está pensando em ter uma igreja aqui, ali, acolá? Eu poderia falar para você nome de bairros, cidades, onde a gente tem visão, planejamento, projeto de abrir igreja. Por que a gente pensa nisso? É porque a gente quer simplesmente botar o nosso nome na praça para todo mundo nos conhecer? É porque a gente quer fama? É porque a gente quer ter mais recursos financeiros? Por que a gente pensa em fazer isso? É simplesmente para evangelizar? Não, é porque a gente tem uma mensagem específica da parte de Deus para levar aos corações desse pessoal no Brasil, fora do Brasil e aonde Deus nos levar. Se a gente descobrir que tem vida em Marte, nós vamos abrir uma igreja em Marte, para os marcianos serem evangelizados a respeito da palavra da graça. Então a gente precisa estar consciente de quem nós somos, a que viemos, por que existimos, para que existimos. Por que divulgar essa mensagem, se tem tantas outras igrejas por aí, e cada vez se abrem mais igrejas? É porque a gente tem uma palavra de Deus, precisa ser restaurada, precisa ser revisitada, que precisa ser difundida, divulgada. Amém, gente? E eu quero falar para você hoje sobre aquilo que Deus tem para nós para 2025. Começar a falar sobre isso é uma prévia daquilo que a gente vai ver no culto da virada, mas eu já quero que você entenda e saiba que 2025 é um tempo aonde Deus vai começar conosco um novo ciclo, um novo tempo, uma nova etapa, não apenas um novo ano, mas uma nova etapa para a nossa igreja. E você é convidado a fazer parte disso. Você é convocado para fazer parte disso. Denise estava falando aqui, há uma visão da nossa parte de, nas quintas-feiras, nós temos um encontro por mês, voltado e focado para a família. E nas outras quintas-feiras do mês, nossa convocação é para que você tenha um encontro na sua casa, um grupo de conexão familiar, ou que você esteja ligado a um outro grupo de conexão. Você não está indo em nenhum grupo de conexão. Ok, então eu vou começar aí na quinta-feira. Você pode até dizer para mim assim: pastor, mas tem muita gente que está acostumada com esse culto de meio de semana, que se não tiver o culto na Nova, vai frequentar o culto da igreja X ou Y. Deus o abençoe, vá com Deus e as pulgas. Sem problema nenhum. Por quê? Porque quem é maduro e entende a chamada que nós temos como nova igreja, vai abraçar a visão que Deus está dando para nós e vai na quinta-feira fazer um grupo de conexão familiar, ou vai frequentar um outro grupo de conexão. E você é livre para fazer o que você quiser. E até dizer assim: então quinta-feira eu não vou para lugar nenhum, vou ficar em casa vendo Netflix. Amém. Você é livre para fazer o que você quiser. Você não é forçado ou obrigado a fazer absolutamente nada. Não vai cair um raio na sua cabeça, não vai haver uma maldição na sua vida. Mas o nosso convite é, cara, a visão da Nova, o que a Nova vai fazer no ano 2025, nas quintas-feiras, é culto voltado para a família. Então a gente vai ter um encontro só uma vez por mês. Uma vez por mês, quinta-feira, uma vez por mês, nós vamos ter um culto específico voltado para a família, onde a gente vai pregar sobre família, orar pelas famílias, impor as mãos sobre os pais, as mães, os maridos, as esposas, os filhos, e nós vamos ver a família frutificando. E quem está junto conosco nessa, vamos junto. Quem não está, quem sabe um dia estará. Mas a gente precisa crescer e amadurecer. Amém, gente? Até porque 2025 para nós, Deus sempre tem dado para nós uma direção, um norte profético a cada início de ano, cada virada de ano. A gente já teve, por exemplo, alguns cultos que a gente já teve aqui, algumas direções proféticas que a gente já teve aqui. A gente já teve o ano da participatividade. É um trava-língua danado falar essa palavra, né? Participatividade. Ou seja, foi uma convocação para a igreja de cada um de nós estar participando mais, se envolvendo mais. A gente já teve o ano da superação. A gente já teve o ano do avanço. Esse último ano, agora 2024, foi o ano dos frutos abundantes. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que cada ano desse não é uma coisa que fica estanque,
presa, limitada àquele ano. Ah não, então acabou o ano da superação, no ano que vem a gente vê o que vai acontecer, esquece o ano da superação. Não, é como se Deus estivesse fazendo conosco um bolo que tem camadas. Sabe aquele bolo de casamento? Que tem massa de pão de ló, depois tem uma camada de gelé de morango, depois tem uma outra camada de massa, e depois vem uma camada agora de gelé de damasco, depois uma outra camada de bolo, e depois uma pasta de creme de nozes, depois tem uma outra camada, e você vai comendo aquilo, e depois você aguenta a dor de barriga. São várias camadas, né? Eu não suporto bolo com camadas, não. Eu gosto de bolo assim, bolo de fubá, aquele bolo seco, não tem mais nada. Não, mas esses bolos de festa, é como se Deus fosse acrescentando uma camada sobre, quer dizer, passou o ano da superação, a gente leva o ano da superação para o ano seguinte, para agora o ano dos frutos abundantes. Então a gente continua sendo uma igreja de gente que é chamada para superar adversidades, para superar pandemias, para superar momentos difíceis, para superar seja o que for, e a gente leva aquilo conosco agora para um ano de frutos abundantes. A gente continua superando as adversidades, mas agora a gente frutifica abundantemente, amém? E 2025 é um ano para crescimento e expansão. Eu quero que você leve isso para a sua casa, que você leve para a sua vida, em termos emocionais, espirituais, materiais, empresariais. É um ano de crescimento e expansão. Esse é o fato profético mais importante para nós para 2025, é um ano para crescimento e expansão, mas a gente não quer crescer e expandir de qualquer maneira. A gente não quer crescer e expandir. Se fosse para crescer e expandir de qualquer maneira, a gente já tinha começado isso aí há 10 anos atrás. Você já reparou que a gente tem um critério danado? A gente é extremamente assim, quase que segurando e puxando as rédeas para abrir igreja. Já reparou isso? A gente não sai abrindo uma igreja a cada mês, em cada canto, em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Já reparou isso? A gente podia fazer isso, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente tem um critério assim de preparação, de um tempo específico de esperar a direção da voz de Deus, para não crescer e expandir de qualquer maneira, porque o que cresce e se expande de qualquer maneira é câncer. Câncer é uma coisa que é uma célula que, por ser defeituosa, ela tem um defeito que ela começa a crescer e expandir de uma forma louca. E isso, no final das contas, acaba matando o próprio organismo onde ela está inserida. Então a gente não quer crescer como um câncer, a gente quer crescer com saúde. A gente quer crescer e expandir com uma visão clara da vinda da parte de Deus. Então eu queria compartilhar com você aqui, eu queria ler aqui Isaías, começar vendo com você o texto de Isaías 54, dos versículos de 1 a 6. Deus colocou esse coração, essa passagem aqui no meu coração, que eu tenho certeza que você já conhece, já viu em algum momento, onde Deus fala por boca do profeta Isaías, dizendo assim: cante, celebre, festeje, ó estéril, você que não deu à luz, ou seja, você que não tem nem motivo, que teria motivo para chorar, para se lamentar, para reclamar, para murmurar, cante, celebre. Você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, e Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você
como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o Senhor. Eu queria que você tomasse esse texto como uma palavra profética especificamente para a sua vida. Sabe, a gente precisa aprender a personalizar a palavra de Deus. Quando a gente vê Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele poderia ter dito: o Senhor é o pastor de Israel e nada faltará a essa nação, nada faltará a esse povo. Não teria erro nenhum em termos teológicos, em termos de mensagem profética, não teria erro nenhum se ele colocasse dentro dessa linguagem: o Senhor é o pastor de Israel, nada lhe faltará. Mas ele personalizou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem quiser que puxe essa mensagem para si também. Então, quando você e eu dizemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você não está dizendo que o Senhor não é o pastor dessa pessoa que está ao seu lado, que também nada faltará a ela, mas você está trazendo para você pessoalmente essa palavra. E a gente precisa muitas vezes pegar as promessas de Deus para trazer para um nível pessoal. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pelas suas pisaduras eu fui sarado, pelas suas pisaduras eu fui curado. Você pode dizer: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está errado? Não. Mas eu preciso trazer isso para nível pessoal e entender. É como se Deus tivesse escrito uma carta para mim. É para mim. Eu fui curado, eu fui liberto, eu fui profundamente amado lá na cruz do Calvário. Antes da fundação do mundo, até mesmo antes da fundação do mundo, eu pessoalmente fui profundamente amado. Então eu preciso trazer e personalizar esse texto agora. Quando nós lemos esse texto aqui profético, você pode colocar isso aqui: historicamente é para Israel, profeticamente é para a igreja, espiritualmente pertence a nós. Mas eu preciso trazer isso para mim e entender que Deus está me convocando para celebrar uma virada, para celebrar um momento de transformação, onde Ele está dizendo: olha, ainda que você se veja como aquela mulher estéril que não tem motivo algum para celebrar, comece a celebrar, porque eu, o Senhor dos Exércitos, vou fazer na sua vida uma guinada, uma virada, uma transformação. Então você tem que estar confiando que a qualquer momento Deus entra em cena para fazer uma virada nas suas circunstâncias. E que Ele prometeu isso, Ele é fiel e Ele vai fazer isso. Gente, esse ano é ano de crescimento e expansão, e você precisa se ver crescendo e expandindo em todas as áreas. Eu preciso que você olhe para você mesmo e diga: eu vou crescer espiritualmente, eu vou amadurecer espiritualmente, eu não vou regredir, eu vou avançar espiritualmente. A minha visão para a minha vida vai se expandir, para a minha vida emocional, para a minha vida familiar, para a minha vida financeira. A minha visão vai se expandir. E eu queria dar para você aqui alguns pontos, algumas, eu não sei se eu chamaria para você de conselhos para esse ano de 2025, mas de exercício de fé, alguns pontos de exercício de fé, para você crescer e expandir a sua visão, para expandir a sua coragem, para expandir a sua visão de vida, a sua visão cristã, para você ter um crescimento espiritual. Alguns pontos de exercício de fé. Primeiro deles: nós não devemos ter pressa jamais para crescer e expandir, seja como igreja, seja como indivíduo. Você tem um negócio, você quer crescer, você quer expandir. Você é um empresário, você é uma empresária, você quer crescer, você quer expandir. Mas é bom que você não tenha pressa para isso. No entanto, não ter pressa para isso não significa se acomodar, porque ao mesmo tempo que você não pode ter pressa, você precisa ter um senso de urgência. Deu para entender isso, gente? Não sei, pastor, agora só confundiu a coisa aqui.
Eu não posso ter pressa, mas tenho que ter um senso de urgência. Olha o que diz aqui esse texto de Isaías que nós lemos aqui no versículo 2. Alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo da sua habitação, não o impeça. Não impeça, não segure isso demais ao ponto de se acomodar e não fazer aquilo que Deus está te instruindo para fazer. Não fique tímido, retraído, com medo de alargar essas tendas, mas alongue as cordas e firme bem essas estacas. Ou seja, tenha uma base segura. Não faça isso de qualquer maneira, não saia correndo, mas também não fique parado. Não se apresse, mas também não retarde a coisa. Tenha uma noção, busque ter uma noção do timing certo para fazer as coisas na sua vida. Busque um timing certo para fazer. Procure observar e ver. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Então Deus ele está vendo o tempo correndo, o cronos acontecendo, o relógio fazendo o tic-tac, e Deus poderia ter enviado Jesus a qualquer momento que Ele quisesse, mas Deus esperou um momento no cronos. Deus, que é o Deus do Kairos, que é a tradução da palavra Kairos, é a mesma da tradução da palavra cronos, tempo, mas Kairos fala de uma oportunidade exata, em que Deus vê o momento certo de agir e fazer dentro do cronos aquilo que Ele quer e precisa fazer. Então Deus, Ele não está preso ao cronos, Ele não precisa do cronos, mas dentro do cronos, o tempo que faz o relógio, o tic-tac, os meses, os dias, as semanas, as horas, os minutos passando, Deus olhando para o cronos, Ele vê o momento certo do Kairos, dele colocar o momento dele, o tempo dele para agir. E a gente precisa, assim como Deus observou dentro do cronos o tempo exato, aquele momento que Ele chamou de plenitude dos tempos, onde havia uma situação política e econômica que Ele considerou adequada para enviar Jesus, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para o tempo certo, para a gente crescer e expandir. Seja pessoalmente, seja como igreja, a gente precisa do tempo certo. E 2025 é um tempo onde Deus vai estar abrindo portas para você crescer, para você expandir sua visão, onde Deus vai te colocar novas oportunidades para crescer. Segunda coisa, não existe possibilidade de crescimento. Não existe a mínima possibilidade de crescimento, seja pessoalmente, seja materialmente, não existe possibilidade de crescimento, de progresso ou de expansão, aonde o medo se estabelece. Aonde existe medo, a expansão não acontece, o crescimento não acontece. Aonde existe medo, existe uma trava, existe um freio. No versículo 4 desse texto de Isaías que a gente leu aqui, ele diz: não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque você não será envergonhada. Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus bom. A gente precisa estabelecer firme essa estaca da nossa tenda. Deus é um Deus bom. Isso é uma estaca que tem que estar muito bem firmada, porque em muitas igrejas essa não é uma estaca bem firmada, esse é um ponto frouxo, esse é um ponto de balanço, esse é um ponto de abalo. Deus é bom, mas sabe como é? De vez em quando Ele manda uma enfermidade para você aprender uma lição. De vez em quando Ele te deixa na mão para você se virar e aprender que sem Ele não dá. De vez em quando Ele te deixa numa situação financeira ruim para você entender que o dinheiro não é o seu Deus. E começa a pessoa a olhar para os problemas e para as crises e achar: bom, se foi Deus que fez, então seja feita a vontade do Senhor. No momento em que você começa a acreditar que aquilo que o diabo está fazendo, quem está fazendo é Deus, você perde
perde por completo não só a coragem, mas toda e qualquer arma e ferramenta para combater o mal. Você se conforma com o mal. Seja feita a vontade do Senhor. Eu sou um filho de Deus, na minha vida somente a vontade de Deus acontece. Então, se vê essa enfermidade, é porque Deus quis que eu encarasse essa enfermidade, é para a honra e glória dele que eu estou doente. Deus não glorifica, não é glorificado através de enfermidade, Deus não é glorificado através de acidente, Deus não é glorificado através de falência, Deus não é glorificado com o mal. E essa é uma estaca que tem que estar muito bem firmada para nós expandirmos a nossa tenda. Isso tem que estar muito bem firmado no nosso coração. Deus é bom. Deus é bom. Você precisa cantar e gritar isso aos quatro ventos. As pessoas estão esperando entender quem Deus é. Deus é bom. Você não pode atribuir a Deus as obras do inferno. É uma vergonha a igreja atribuir a Deus as obras do diabo. É um vexame a igreja atribuir a Deus aquilo que o inimigo faz. Então, é preciso que a gente firme bem essa estaca. Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus bom. Essa é a mensagem que a gente precisa levar para esse mundo. Essa é a mensagem que a gente precisa levar para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, e até para mesmo crentes que a gente conhece, que tem essa visão esquizofrênica de Deus. Deus é bom em umas certas horas, mas em certas outras horas ele se torna um Deus mauzinho. Não, ou ele é bom ou ele não é. Com Deus não existe meio termo, ou é ou não é, ou ele é um Deus bom ou ele é um Deus mau. E aqui o convite de Deus para nós, aqui que nós vemos esse versículo 4, não tenha medo. Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Aonde o medo está estabelecido, o progresso, o crescimento não acontece. A gente precisa se firmar em Cristo, sabendo que Ele é fonte de coragem e não de medo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de amor. Ele nos tem dado um espírito de amor, Ele nos tem dado um espírito de ousadia e de uma mente equilibrada. Amém, gente? Amém. Que mais os crentes estão precisando nessas igrejas todas aí é de mente equilibrada. Estou vendo muito crente aí doente da cabeça, maluco, crente doido, desequilibrado, frequentando uns cultos que eu não entendo, esses cultos doidos, que é profetada para um lado, rodopio para o outro, e Espírito Santo que é bom nada. E a gente precisa de termos uma mensagem clara. Deus é bom e Ele produz na nossa vida bondade. Ele não produz maluquice, não produz doideira. Não tenha medo. Não tenha medo. Você já percebeu que as notícias que a gente tem ouvido e visto nos jornais televisados, nos rádios, na internet, no WhatsApp, é a previsão de pelo menos 2 anos aí de sufoco financeiro, econômico, porque são certas medidas econômicas que vão sendo tomadas, que parece que vai dar tudo certo, e a gente só está vendo o dólar subindo, o real sendo desvalorizado, e a gente já tem gente prevendo, em março, dólar a 7 e burdoada. Dólar a 7 e burdoada significa uma inflação galopante voltando. Quem aqui se lembra do tempo da inflação a 80% ao mês? Não era 80% ao ano, 80% ao mês. Quem se lembra das maquininhas no supermercado, o sujeito com aquela arma na mão, tec, remarcando o preço, você fazia compras de manhã, porque de tarde o preço já era outro. Quem lembra disso? Aleluia! Quem é que quer voltar para isso? Mas parece que estão querendo, parece que tem gente querendo isso, voltar para esse tempo, e pode ser que volte. Qual é a minha mensagem para você? Se prepare, meu irmão, se prepare, porque vai ficar difícil. Aleluia.
mas, aleluia, meu Deus, não tenha medo, o Senhor é teu pastor, Ele cuida de nós, sempre cuidou e sempre cuidará. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Todas essas notícias, elas têm um fundo espiritual. O jornalista que está dando a notícia, ele não sabe disso, mas existe um fundo espiritual, que é o inferno gritando para você: tenha medo, fique inseguro, sinta-se ameaçado, porque o bicho vai pegar. Você precisa manter firme a sua confissão de fé. É ano de crescimento, é ano de expansão. Meu Deus é meu pastor, nada me faltará. Ele está no controle da minha vida. Eu não quero saber se a inflação está voltando, vai deixar de voltar. Eu não quero saber se o real está desvalorizado e o dólar está a 5 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco, 8 e pouco, 10 reais. Não quero saber. Eu quero saber que o meu Deus está no controle da minha vida. E não vai me faltar absolutamente nada. Preciso manter essa confissão de fé. Não tenha medo. Fale para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não tenha medo. Tem uma terceira coisa aqui que a gente precisa lembrar: não existe possibilidade de crescimento, de progresso ou de expansão onde não há ousadia. Não existe possibilidade de crescimento aonde não existe ousadia. Ousadia é um elemento fundamental da fé, é um dos componentes da fé. Sem ousadia não pode haver fé. A gente precisa de ter uma fé que é ousada. Aqui no versículo 1 desse texto que a gente leu de Isaías, ele diz: cante, celebre, festeje, ó estéril. Você que não deu à luz, exulte, grite de alegria. É um convite, é uma celebração pela fé. Ele não está dizendo celebre e cante você que já tem 20 filhos. Ele está dizendo celebre e cante você que não deu à luz, que é considerada como estéril. Celebre, cante, exulte de alegria, aonde existe motivo até mesmo de tristeza. Gente, é preciso que a gente tenha ousadia de louvar a Deus e celebrar a vitória antes das vitórias acontecerem. É preciso ousadia quando você olha para as muralhas de Jericó e vê muralhas duplas, vê muralhas altas, vê muralhas fortes, quando você vê a economia indo para o buraco, quando você vê o seu salário sendo desvalorizado, quando você vê a sua situação familiar, tem escola, tem boleto e tal, mas você tem que confiar que Deus está no controle e você tem que ser ousado. Você tem que ter ousadia para crer, para celebrar. Pastor, eu queria muito ter uma grana para poder aumentar o meu negócio. Eu não tenho esse dinheiro, mas tenho a ousadia para louvar a Deus, para celebrar essa expansão antes de haver sequer a possibilidade. Ele está falando exulte, ó estéril. Ele não está falando assim, ainda há uma possibilidade de você ter um filho. Não, estéril, não tem possibilidade. Clinicamente, em termos médicos, é considerado estéril, não tem como multiplicar, não tem como crescer, não tem como expandir. Celebre, porque são mais os resultados na sua vida do que na vida daquele que já tem um monte de coisas. Profeticamente, isso que ele está dizendo aqui: são mais numerosos os filhos da estéril, da abandonada, do que da mãe que tem muitos filhos. Não importa se quem está ao seu lado já progrediu, expandiu, e você ainda está naquela situação, pensando e vendo, não tem condições. Não, comece a celebrar, tenha ousadia para celebrar e cantar a vitória antes da vitória acontecer. Gente, cantar a vitória, depois que a vitória acontece, qualquer um faz. Qualquer um faz. Qualquer um. Depois que o Fluminense é campeão da Libertadores, qualquer um celebra. Difícil é fazer como eu fiz. Fluminense já é campeão das Libertadores e não será rebaixado. Tive que manter essa confissão de fé durante um bocado de tempo. E as circunstâncias diziam, vai ser rebaixado. Eu dizia, não vai, em nome de Jesus. Claro que eu estou usando essa coisa do Fluminense como uma brincadeira, mas é preciso que você entenda que é uma situação análoga. Você vê, muitas vezes, a sua vida financeira sendo ameaçada.
está numa insegurança danada, não sabe se você vai permanecer no emprego, se você vai ser demitido, você não sabe se você pega agora o dinheiro da rescisão contratual e você investe para fazer um negócio, se vale a pena ou não, porque tem muita gente dando conselho na sua orelha, dizendo não vale a pena, você vai pegar esse dinheiro e bota para render em algum lugar aí, no mercado financeiro, porque se você abrir um negócio é muito arriscado, mas sem ousadia não há possibilidade de progresso, não há possibilidade. É preciso que a gente entenda isso. A fé exige de nós ousadia. Amém, gente? Mas há uma quarta coisa aqui, um quarto ponto de exercício de fé. É necessário calma, paciência, para ouvir a voz de Deus e perceber a direção que Ele tem para nos dar. Não adianta ter ousadia sem parar para ouvir a voz de Deus, porque é nessa hora onde você mete os pés pelas mãos, é nessa hora onde você pensa, não, eu estou sendo ousado, e então eu vou fazer. Ouça a voz de Deus, tenha calma e paciência, porque Deus fala conosco. Os verdadeiros filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, está previsto lá em Romanos no capítulo 8, então Deus quer falar com você, Deus pode falar com você. Eu achava que Deus só falava com o pastor. Não, Deus fala com o seu povo, Deus tem direção para a sua vida, e Ele fala com você, nem sempre, e isso é importante de você entender, a maneira mais comum para Deus falar com você, é através daquilo que a Bíblia chama de testemunho interior. Isso é uma estaca que precisa estar muito bem firmada na nossa vida. A maneira mais comum de Deus falar comigo é através da voz interior, a voz do Espírito Santo no meu interior. Não é através de uma voz externa, não é através de uma circunstância, não é através de um profeta. No Antigo Testamento era diferente. No Antigo Testamento, ninguém era a casa do Espírito Santo, ninguém era a moradia do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tinha que falar com as pessoas através de um profeta. Então o Espírito Santo vinha sobre o profeta, e o profeta falava, assim vos diz o Senhor, vai por aqui, vai por ali, faça isso, não faça aquilo. Mas isso era no Antigo Testamento. Como no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no coração do homem, então Gideão, embora tivesse sido instruído por um anjo, que apareceu dizendo, você vai liderar um exército para combater os midianitas e vai vencer, ele ficou na dúvida. Então, ficando na dúvida, eu preciso esclarecer essa dúvida. Senhor, me mostra aí através das circunstâncias. Eu vou pegar uma pele de carneiro, aquela lã, vou botar na porta da minha casa. Se amanhã de manhã a lã estiver molhada e o chão estiver seco, é sinal de que realmente o Senhor quer que eu comande esse exército aí contra os midianitas. No dia seguinte, estava lá exatamente do jeito que Gideão pediu. Aí ele ainda ficou em dúvida, Senhor, eu preciso de mais, então faz o seguinte, se amanhã de manhã, agora, a lã estiver seca e todo o chão estiver molhado, é porque o Senhor realmente quer que eu vá comandar esse exército contra os midianitas. No dia seguinte, estava lá o chão todo molhado, a lã estava seca, e ainda assim o cara ainda ficou balançado, na dúvida se vai ou não vai. E tem gente hoje procurando ouvir a voz de Deus através desse tipo de sinais externos. Senhor, eu devo ou não devo casar com esse sujeito? Eu sei que ele é um tremendo 171, eu sei que ele não vale nada, mas Senhor, é o que apareceu, aleluia. Eu estou naquela passagem bíblica, aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. Então, Senhor, devo ou não devo? Quer dizer, você já tem um monte de coisas assim, para a inteligência olhar e dizer, não dá. Aí você começa a querer, então Senhor, se amanhã de manhã, quando eu acordar, abrir a porta, passar uma pessoa vestida toda de verde, é sinal de que Deus quer que o Senhor quer que eu case com ele. Aí passa, você abre a porta, do diabo, ele está ouvindo o que você está falando. Aí ele manda uma pessoa passar na sua porta, fantasiada de Robin Hood.
Está todo de verde, bonezinho, com tudo de verde. É sinal de Deus. Cara, o diabo também pode mandar sinais. Você não pode estar impressionado, impactado com coisas exteriores. A gente tem que ter inteligência para observar a vida e tirar da vida sinais e aprendizados, claro. Mas qual é a maneira mais comum de Deus me dirigir? É através do que acontece do lado de fora? Não, é através daquilo que acontece do lado de dentro. Nem sempre é uma voz dizendo pega e vai e faz. É uma impressão, é uma sensação, é uma intuição. Cara, eu percebo que é para ir por aqui. Eu estou percebendo que não é para fazer assado. Ou assim, mas você tem uma voz, não é uma voz clara, mas é alguma coisa aqui dentro que me diz um sim, é por aqui. Eu não sei te explicar direito, mas tem alguma coisa me impulsionando para esse lado. Você precisa dar ouvidos a essa voz interior. Mas também não saia fazendo de primeira. Espera. Quanto mais difícil é a decisão que você tem que tomar, mais tempo você precisa de parar para orar e ouvir a voz de Deus. Deus falou contigo, Senhor, confirma no meu coração. Não é simplesmente qual é a cor da roupa que eu vou usar no culto da virada. É algo mais sério. É algo mais aonde eu vou investir o meu dinheiro, com quem eu vou casar, qual a carreira que eu vou seguir, vou abandonar esse emprego para mudar de carreira, o que eu faço? Eu devo fazer assim ou assado? Você precisa, você não pode sair entrando pela primeira porta que abriu na sua frente. Você tem que parar para ouvir de Deus e ter a impressão lá dentro do seu coração, é por aqui. Ainda que um profeta ou chamado profeta venha para te dizer, olha, o Senhor está te dizendo, vai nessa direção, você tem que ouvir a voz de Deus no seu interior. Pessoas imaturas seguem vozes externas, pessoas maduras em Cristo ouvem a voz interior. Você precisa entender e não precisa ficar nessa paranoia, pastor, mas essa voz que eu estou ouvindo aqui é a voz de Deus? É o meu espírito, é o Espírito de Deus? Para com essa dúvida, não fique em dúvida. O seu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus que habita em você. O seu espírito sabe de coisas que a sua mente ainda não sabe. O seu espírito sabe de coisas que a sua mente racional ainda não sabe, porque a sua mente ela está ainda raciocinando com o que se vê. O seu espírito está ouvindo direto de Deus, em comunhão com o Espírito de Deus que habita em você. Então ele sabe de coisas que o Espírito Santo já mostrou ao seu espírito, mas a sua mente ainda não captou, ainda não pegou. Então você precisa dar ouvidos a essa voz interior. E se você ainda tem dúvida, não sai metendo o pé na jaca. Para, ora e confirma com Deus. Confirma em oração, gasta um tempo para ouvir de Deus, não sai dando qualquer passo de qualquer maneira, mas não fique parado, tenha paciência, tenha calma, ouça a voz de Deus. Isso é válido para a igreja, é válido para a sua vida pessoal. Ouça a voz do Espírito Santo. Em quinto lugar, quarto lugar? Quinto, é necessário entender, você quer exercitar uma fé coerente, uma fé bíblica, uma fé que traz resultados? É necessário que você entenda que a fé não joga fora nem o bom senso, nem a inteligência na lata do lixo. A fé não joga o bom senso e a inteligência na lata do lixo. Pessoas de fé continuam sendo pessoas inteligentes e de bom senso. Amém, gente? Amém. Olha só o que esse texto diz para nós aqui nos versículos 2 e 3. Alargue o espaço da sua tenda, aumente o toldo de sua habitação, não o impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita, para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Gente, esse texto aqui não está dizendo assim, esqueça o bom senso. Não, você vai precisar de cordas para firmar a sua tenda.
ela não vai se firmar sozinha. Então tenha o bom senso de se preparar e adquirir cordas. A corda não vai se sustentar no vento, vai ter que ter estacas. Então bote estacas para amarrar essas cordas que você vai colocar. Então se prepare e coloque estacas. Crescer e expandir exige preparo. Crescer e expandir exige preparo. Então eu preciso me preparar. De que maneira? Em primeiro lugar, eu preciso me preparar espiritualmente, crendo de todo o meu coração que Deus quer que eu cresça. Existem certas coisas, gente, que eu não preciso nem escutar de Deus, basta ler a Bíblia. Eu não preciso escutar de Deus que eu devo perdoar alguém. Se o Senhor falar comigo, eu perdoarei. Ele já falou, está escrito que você deve perdoar. Então não é uma coisa que você tem que fazer, não, eu vou orar para ver se Deus quer que eu perdoe. Não, você está convocado por Deus a perdoar quem te ofende. Você não precisa de ouvir a voz de Deus, você não precisa aparecer um anjo sexta-feira à meia-noite no seu quarto para te dizer: eis que o Senhor te diz, varão, varoa, vareta, perdoa. Não precisa isso. Por quê? Porque já está escrito. Então quando a gente fala de preparo, você não precisa ouvir um anjo te dizendo: te prepare. Você tem que se preparar. Em primeiro lugar, espiritualmente, crendo de todo o teu coração que é da vontade de Deus que você cresça, que você expanda, que você progrida, que você vá para frente. Nunca foi da vontade de Deus que alguém retrocedesse, que alguém voltasse atrás, que alguém retrocedesse e perdesse. A vontade de Deus não é perda, a vontade de Deus não é morte, a vontade de Deus é progresso para cada um dos seus filhos. Então você precisa se preparar espiritualmente crendo. Como é que eu me preparo espiritualmente, pastor? Eu creio de todo o meu coração, é da vontade de Deus que eu progrida. Amém? Você pode repetir isso? É da vontade de Deus que eu progrida. Eu creio de todo o meu coração que é da vontade de Deus que eu progrida. Aleluia. Amém, gente? Você precisa se preparar emocionalmente. O que eu quero dizer com isso, se preparar emocionalmente? Você precisa deixar para trás tudo que te impede de crescer. Você tem que deixar para trás, por exemplo, relacionamentos tóxicos. Você quer progredir, quer crescer, você tem que deixar para trás aqueles relacionamentos tóxicos, sabe, de pessoas que te desanimam, te desencorajam. Sabe que isso é uma questão às vezes que eu vejo em certos casamentos. O casamento está tóxico, aquele marido já provou por A mais B que ele não presta, que não tem jeito, é um camarada que grita, que ofende, que bate, que agride, é um camarada que não chega junto, só dá problema. Aí ele dá um tapa na cara da mulher, a mulher vai na delegacia, denuncia, faz um BO, depois ele vem choroso: desculpa, eu perdi a cabeça, me perdoa e tal. Já é a quinta vez que ele dá uma bolacha nela, ela vai lá na delegacia e tira. Ainda vem para o pastor perguntar: pastor, devo separar ou não? Chuta que é laço. Chuta que isso aí é do diabo. Gente, vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu aqui já há alguns anos atrás. Um casal da igreja, um casal estava divorciado. Aí a esposa se converteu, frequentava a nova, e um dia, da varanda da sua casa, ela e o filho assistiram uma cena terrível. Um camarada aqui na Barra da Tijuca que jogou a família, matou a família, filho, mulher, depois se jogou, e ela com o filho viram aquela cena terrível, traumática, horrível. E aí ela conversou com o ex-marido, pedindo que ele desse um pouco mais de atenção para o filho, porque o garoto estava muito abalado com aquele evento que ele assistiu. E o pai começou então a estar mais frequente nas visitas, levar o garoto para passear, conversar com o garoto, mas ela e o menino
frequentavam a igreja. Então ele começou a trazer o menino para a igreja, mas ele não ia assistir o culto, ele ficava no estacionamento, até que um dia, cansado de ficar dentro do carro, naquele calor medonho, ele resolveu subir, assistir o culto, e aí se converteu, começou a mudar. De repente ele convidou a ex-esposa para jantar, depois um outro jantar, depois um cineminha, e não sei o que, e coisa e tal, e eu recasei os dois. Você sabe que tem gente, às vezes, que para valorizar o que tem, precisa perder. Tem muita gente que depois que separa, fala assim: meu Deus do céu, eu era feliz e não sabia. Que besta quadrada eu fui de abandonar aquela mulher. Deixa eu ir lá e pedir arrego, deixa eu bater no tatame, me ajoelhar, dizer: meu amor, por favor, me receba de volta. E a gente, às vezes, quando perde, a gente olha e fala assim: caramba, eu era feliz e não sabia. Tem gente que sai da nova, depois lá onde está, olha para trás e fala assim: eu era feliz e não sabia. Deixa eu voltar para a casa do meu pai, que não sou eu não, o pai é Deus, tá? Deixa eu voltar. E a gente precisa entender que bom senso não aborta a fé, e a fé não aborta o bom senso. A fé não joga fora a inteligência, e a inteligência não bloqueia a fé. Então a fé não dispensa a inteligência e o bom senso. A gente precisa de ter bom senso e nos prepararmos. A gente precisa se preparar emocionalmente e deixar para trás aquilo que me impede de crescer. Relacionamentos tóxicos, métodos ultrapassados. Quantas empresas não vão para frente porque insistem em continuar utilizando os métodos da época do avô, que foi o fundador da empresa? Você já imaginou se a Ford continuasse usando os mesmos métodos da época em que Henry Ford inventou o automóvel? Você hoje não estaria andando num carro com ar-condicionado, você hoje estaria andando num calhambeque. Você já imaginou que se a gente se prende a coisas do passado e fica só fazendo aquilo que já foi feito sem nunca inovar? A gente precisa entender que não podemos ficar presos a velhas tradições, a velhos métodos, e irmos adiante. Amém, gente? Então eu não posso me prender a relacionamentos tóxicos, não posso ficar preso a métodos que estão ultrapassados. Eu preciso aprender a abandonar velhos hábitos. Gente, você vai ao médico, faz uma opção de exame, o médico olha para você e fala assim: olha, você vai ter que mudar a sua dieta, e você vai ter que parar. Você diz: mas eu tenho um hábito de comer rabada toda segunda, quarta e sexta, e terça e quinta é dia de feijoada, e no sábado é aquele torresminho com pipoca e Coca-Cola, e não é qualquer Coca-Cola, é a Coca tudo. O médico vai dizer para você: você vai ter que mudar esses hábitos, você vai ter que mudar esse hábito alimentar, você vai ter que mudar. Não pode ficar preso. Você tem que se preparar emocionalmente para abandonar velhos hábitos, hábitos que estão sendo prejudiciais, que está na cara que se você continuar mantendo aquele velho hábito, as coisas não vão progredir na sua vida. Então você tem que estar preparado espiritualmente, crendo de todo o seu coração, emocionalmente, deixando para trás o que te impeça de progredir, para partir para o sexto ponto de exercício de fé, que é entender que a fé genuína, a fé bíblica, ela se baseia, antes de mais nada e acima de tudo, na palavra de Deus, nas promessas de Deus e nada mais. A genuína fé não se baseia em circunstâncias, a genuína fé não se baseia na minha esperteza, na minha inteligência, na minha força. Claro,
eu preciso usar a minha esperteza, a minha inteligência e até mesmo a minha força, mas direcionar tudo isso para Deus e para a palavra de Deus. Eu não posso focar em mim mesmo, eu preciso entender que a minha fé, ela se baseia única e exclusivamente nas promessas de Deus expressadas na sua palavra. É um dos princípios básicos da reforma. Somente as Escrituras, são 5 somente da reforma: somente a graça, somente glória a Deus, somente Cristo, somente a fé e somente a palavra. A nossa fé, ela se baseia, antes de mais nada, nesses 5 pontos, e tudo isso se baseia na própria palavra de Deus. Então eu venho da palavra e eu volto para a palavra. Aonde a minha fé se apoia? Na palavra, nas promessas da palavra. Ah, mas o profeta disse, ah, mas o outro falou. Eu tenho que ter muito cuidado para não ser levado por emoções. Ah, o profeta falou, chegou, me deu até um trimelique. Eu sei que muita coisa pode emocionar. Quando vem alguém e fala, o Senhor te diz, quando você ouvir essa frase, você já liga as 2 antenas, já fica ligado, porque pode vir besteira. Pastor, e se não vier besteira? Aquilo que você ouve, você pega e bota numa prateleira. Você não bota a sua vida para ficar girando em torno de profecia. Você ouve a palavra, é profética, é de Deus, eu boto numa prateleira, porque se for de Deus, vai acontecer. Você sabe que, se a gente seguisse o critério do Antigo Testamento, tinha muita gente que ia ter medo de falar essa frase, assim vos diz o Senhor. Porque lá no Antigo Testamento, tem uma passagem dizendo assim: quando alguém disser a vocês alguma coisa, dizendo que fui eu que disse, mas que não fui eu que falei, peguem esse profeta e apedrejem-no. Se a gente seguisse esse critério, muita gente ia ter muito cuidado para dizer esse negócio, assim vos diz o Senhor, porque não se cumpriu, meu amigo, teremos agora o culto da pedrada. Baseie a sua fé, antes de mais nada, na palavra. Ande esperto, de antenas ligadas, porque muitas vezes alguém que diz para você, assim vos diz o Senhor, quer te manipular. E você tem que ter fé, mas tem que ter inteligência. Você tem que ter fé, mas tem que ter bom senso. Você tem que ter fé, mas tem que ter conexão direta com a palavra. E não se deixar levar, porque ministério profético no Antigo Testamento era uma coisa, ministério profético no Novo Testamento é outra coisa completamente diferente. No Antigo Testamento, o profeta determinava. No Novo Testamento, o profeta, no máximo, confirma. Quem determina qualquer coisa na sua vida é o Espírito Santo de Deus que fala com você. E você assume a responsabilidade. Não, foi o Espírito Santo que falou comigo, então eu vou fazer. Eu quero que você entenda que uma palavra como essa, ela não vem aqui para tentar te cercear, para tentar te limitar. Pelo contrário, ela vem para tirar de você ideias que possivelmente que possam haver a respeito de quem Deus é, a respeito da boa e perfeita, agradável vontade dEle, a respeito dos planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Sabe, está muito claro na palavra. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. São planos de paz, shalom, paz, segurança, família abençoada, progresso. Tudo isso está embutido dentro do conceito de shalom. São planos de shalom e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Você sabe que quando Deus disse isso para o profeta Jeremias, o povo de Deus estava cativo, sendo levado cativo para a Babilônia, e tinha um monte de gente especulando sobre a vontade de Deus.
Então uns diziam: não, Deus é bom, não, Deus é mau, Deus está fazendo isso, não é Deus que está fazendo, é o diabo, não, mas é porque Deus isso, Deus aquilo. Havia uma especulação muito grande. Aí Deus fala com aquele que era o profeta genuíno da época. Tinha muito falso profeta, mas tinha um que era o profeta, e era o cara chamado Jeremias. E Deus fala com ele: Jeremias, dá um recado para o povo. Eu é que sei que planos eu tenho a respeito deles. Quais são os planos que eu tenho para a vida deles? E diga para eles o seguinte: os planos que eu tenho são planos de shalom, são planos de paz, são planos de progresso, de vida abundante, e não de mal. E são planos para dar a eles exatamente aquilo que eles têm sonhado, aquilo que eles têm desejado. Incrível como a igreja torce, a religiosidade torce a palavra de Deus. E eu já vi muito pastor dizendo isso: você, depois que abraça Jesus, tem que jogar na lata de lixo todos os seus sonhos, para somente sonhar agora os sonhos de Deus. A sua vontade não é a vontade dele, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. A sua vontade é fazer a sua vontade, o que você quer, e Deus tem uma outra vontade para você, e você tem que abraçar essa vontade. E aí dá a impressão da pessoa de que abrir mão dos seus sonhos é abrir mão de coisas legais e bacanas que você estava projetando, para abraçar aqueles planos amargos, difíceis, dolorosos, sofridos que Deus tem para a sua vida. No entanto, Deus disse: eu tenho planos para vocês que são planos de shalom, de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês têm planejado e desejado. Aí você tem que entender que no Novo Testamento, Paulo agora diz para nós que é Ele quem coloca em nós os sonhos, os planos, os propósitos, o desejo, o querer. É Ele quem coloca em nós o querer, e depois é Ele mesmo quem ajuda para o realizar. Então os sonhos que você está sonhando não nasceram da sua cabeça, os planos que você está planejando não surgiram da sua imaginação, foram inspirados pelo Espírito de Deus que habita em você. Ainda que você me diga assim: pastor, mas esse sonho que eu tenho, ele já tinha nascido no meu coração antes de eu me converter. Será que não foi o diabo que colocou esse plano na minha cabeça? Será que não foi o diabo que colocou esse plano no meu coração para me desviar dos planos e propósitos de Deus? Aí eu quero lembrar para você que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você não estava nesse mundo a passeio, você veio a esse mundo com um propósito. Então, quando você nasceu, você pode ter se tornado um incrédulo, um ateu, você pode ter xingado Deus, você pode ter detestado a igreja, você não queria ver crente nem de perto, na sua cabeça crente era um bicho chato, você nunca entrou numa igreja evangélica, você não queria saber de Deus, mas Deus já te amava e já tinha um plano e um propósito para você, e mesmo sem saber, mesmo sem crer nele, Ele já ia semeando em você algumas coisas, que você nem sabia que era Ele, você pensava que era a sua criatividade, sua imaginação, sua vocação, seu pensamento, mas era Deus plantando em você sonhos, propósitos que Ele mesmo iria realizar, e Ele te caçou, Ele andou atrás de você durante toda uma vida, até que um dia você caiu na real e disse: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e agora esse sonho que você tinha, Ele vai realizar, porque Ele mesmo plantou essa semente em você. Gente, esse tipo de visão, esse tipo de entendimento bíblico, eu estou provando para você, por A mais B, que a vontade de Deus é que você progrida. Eu é que sei que planos têm a seu respeito. Estou provando para você, por A mais B, que ainda que você nem fosse convertido ainda, Ele é quem coloca em nós o querer, e depois é Ele quem proporciona o realizar, que você já estava no coração e na mente dele antes da fundação do mundo. Estou falando para você com argumentos bíblicos. Eu não estou tentando convencer você de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E o nosso fundamento é a palavra. A gente vem da palavra e volta sempre para a palavra. Se você disser para mim assim: pastor, como é que eu vou saber que um sonho é de Deus ou é do diabo? Alguém aqui está pensando em assassinato?
Alguém aqui está pensando em causar destruição, em se tornar terrorista da Al-Qaeda? Isso aí é que é plano do diabo para a sua vida. E se você começa a sonhar e dizer, Deus colocou no meu coração um plano de ser terrorista da Al-Qaeda, claro que não vem de Deus, é óbvio. Mas se você diz, Deus colocou no meu coração um plano para me tornar um empresário, isso vem de Deus. Deus colocou no meu coração um plano para me tornar um arquiteto, um engenheiro, um médico, um empresário, seja lá o que for. Porque os planos de Deus são coisas positivas, são coisas boas. Deus tem um plano para a sua vida e a gente precisa divulgar isso para esse mundo. Sabe, combater esse anti-evangelho que é pregado e anunciado nas igrejas, de um Deus que ora está de bom humor, te abençoa, daqui a pouco ele está de mau humor, te amaldiçoa, que hoje quer o teu bem, amanhã está pronto uma desgraça na sua vida para você aprender uma lição. Não é assim que a coisa funciona. Deus é um Deus bom, é um Deus gracioso, é um Deus que tem planos de coisas boas, de shalom para a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra é clara, ela não deixa sombra de dúvidas, nem na nossa mente, nem no nosso coração. Ela nos mostra que o Senhor é bom, sempre bom, que tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos levantar a nossa voz para te agradecer por esses planos de shalom que o Senhor tem para nós. Nós queremos levantar a nossa voz porque temos diante de nós uma perspectiva de um ano abençoado. Se para o mundo esse será um ano difícil, um ano complicado, para nós será um ano abençoado, de crescimento, de expansão, de progresso. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso de todo o coração. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. O Senhor é o nosso pastor e já nos prometeu que nada nos faltará. Nós temos crido nisso, permanecemos crendo nisso, confessamos isso, declaramos isso, cantamos isso, profetizamos isso, confiamos nisso e não retrocedemos nesse entendimento. O Senhor quer para nós progresso, avanço, prosperidade. Ainda que tenhamos que enfrentar dias difíceis, somos chamados e capacitados para suplantar toda e qualquer barreira, toda e qualquer dificuldade. Nós não seremos parados, nós não seremos freados por nenhuma das tentativas do inimigo, por nenhuma armadilha do inferno. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam por causa da fé, por causa da graça, por causa do amor incondicional que o Senhor tem por nós. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço de morte, morte de cruz, exatamente para que nós possamos agora confiar na sua bondade, na sua graça, no seu plano de coisas boas, de vida vitoriosa para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós olhamos para esse pão agora e profeticamente nós declaramos que desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça nós temos saúde plena, que desde a nossa medula óssea até a superfície da nossa pele nós temos saúde plena, que cada célula do nosso corpo transborda de saúde vinda do trono da tua graça. Essa saúde que foi conquistada para nós por Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós olhamos para esse cálice e vemos aqui a nova aliança simbolizada no sangue de Jesus. Muito obrigado por essa nova aliança, que diferente da antiga aliança, que colocava sobre nós pesos, fardos,
dificuldades, ordenanças. Muito obrigado a Deus, muito obrigado, porque a tua palavra diz que o escrito de ordenanças, o escrito de dívidas que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, foi cravado por Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te agradecemos em nome de Jesus e celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o inferno. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode comer do pão. Você pode abrir o cálice, dando graças a Deus pelo sangue, o sangue da nova aliança. Beber desse cálice.